Bom dia, ao vivo e a cores, diretamente de São Paulo, diretamente da sede da minha casa, da sede do meu, olha, Double Age. Seria legal a gente colocando as perguntas aí pra galera, né? Não sei se você consegue. Thaís Celoto, grande Thaís Celoto, está com a gente em todas. Aliás, mandei um presente pra senhora ontem, tá? Via Harumi aí, tá? William, professora Paula Santella, Thaís Celoto, bom dia. Professor Diego Mazon, professora Paula Santella, professora Ana Paula, Roberto Alexandre, 2019. William chegando, bom dia, querida Paula Santella, saudade da senhora, viu? Ana Cristina Amaral, Roberto, hoje vai bombar então aí, pelo que eu tô entendendo, hein? A galera entrou com fome e desejo de saber mais sobre essa natação para bebês. Tá bom? Vamos ver se a gente consegue ir colocando aqui as perguntas. Então foram 15 perguntas selecionadas pela nossa produção. Muita gente participou durante a semana dessas questões e a gente elaborou aqui as top 10, né? As perguntas top 10 hoje do mercado aquático de bebês. Antes, eu queria agradecer o pessoal lá da Unip, da Universidade Unip, tá? Calma aí, professora, calma aí, o acelerado aí. Ela já colocou a pergunta aí. Calma. Eu queria agradecer o pessoal da Unip, que fez a 10ª jornada de Educação Física 2019. Eu estou aqui com o meu certificado, tá? Agradecer lá a Luciana Rocha, que organizou a palestra. Eu falei sobre o perfil do profissional de Educação Física, do nadar à abertura de uma empresa, na 10ª jornada de Educação Física da Universidade Paulista Unip, do Campus Marques, tá? Campus Marques. Foi muito bacana, a galera realmente curtiu. Alguns estarão com a gente nesse final de semana, ó, a Júlia Martins, foi uma palestra incrível ontem. Os alunos realmente foram sensacionais. Ficaram, né, até o final, era a última palestra e a gente acabou fazendo muita coisa durante a palestra, né? Não foi uma palestra onde só eu falava e eles ouviam, né? Olha lá, aula inédita diretamente de Santos, Sabrininhas M. Show! E aí, eu convidei alguns deles e alguns estão entrando em box. Esse final de semana nós temos o Moving Baby, é o programa Moving Baby. Ele será lançado em janeiro. Tem esse encontro de outubro e mais um de novembro. Tá? Então, esse aqui deixa eu ver rapidamente. Primeira e 10ª jornada. Esse encontro de outubro, nós vamos falar de inteligência espiritual e propostas de locomoção. Então, logicamente, pensando nos bebês desde do engatinhar, do girar, do rolar, eles têm cada um seus marcos desenvolvimentistas, seus marcos motores, e nós vamos estar desenvolvendo isso também na água, tá? Então, 27 de outubro, domingo, tema inteligência espiritual e propostas de locomoção. Vai ser fantástico esse encontro. Falta mais um encontro em novembro, que a gente vai falar de inteligência naturalista, inteligência intrapessoal e o nadar, fechando assim o Moving Baby desse ano. Na verdade, foram 9 encontros, e fechando assim uma pesquisa com crianças de meses, né, de 2 meses até 3 anos, tá bom? Então eram esses recados. Vamos lá, as perguntas que vocês deixaram para mim. Muito bacana a galera que está entrando. E vamos lá, para quem quer saber um pouquinho mais sobre natação para bebês, essa natação infantil.
A primeira pergunta, a nossa querida Harumi já colocou aí pra gente. Qual o processo pedagógico para o mergulho? Né? Qual o processo pedagógico para o mergulho? Ó, pergunta 1. Então, fantástico. Existe sim um processo pedagógico para esse mergulho, que tem que ser tomado muito cuidado. Por quê, Caio? Porque se eu errar, a criança não quer vir mais. Se eu fizer muito rápido, a criança não quer vir mais. Se eu não souber testá-la para saber até onde ela consegue ir nesse primeiro encontro, por exemplo, né? Se bem que a gente está falando de um processo, mas tem muita gente que quer fazer o mergulho no primeiro encontro. Você está fadado o teu programa está fadado a falir. O que é falir? O aluno sair, ele não querer mais ir para a aula, né? Ele não vai querer ir mais participar das aulas de natação. Então eu entendo isso aqui, né, como perguntas assim de um nível muito bom, né? Perguntas de trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado, tá? Mestrado e doutorado. Então eu espero que vocês guardem. Eu vou tentar fazer um blog, né? Com essas perguntas e vou também colocar lá no nosso blog para essas respostas. Então, existe um processo pedagógico, a gente elaborou 11 momentos de mergulho. Os primeiros mergulhos acontecem no seco, acontece ali fora d'água. Então esse bebê eu estou segurando ele fora d'água e eu coloco água de trás para frente. Essa própria água que cai aqui sobre o olho dele, a gente já vem falando sobre isso, qualquer agente que de súbito entre em contato com o rosto do bebê, pode ser um assopro, né? Pode ser jogando água, pode ser esborrifando água, pode ser deixando essa água cair só lentamente aqui. Então com a sua mão mesmo você vem, joga um pouquinho de água e deixa e vê o que acontece. Você e veja o que acontece. Essa é uma. Eu posso fazer lateralmente, ele já na água, essa água também lateral, vindo de trás para frente, ele de encontro para o papai, ele de costas para você, e você também faz essa água passar de trás para frente, ok, tá? Então, não necessariamente eu preciso já colocar esse bebê dentro d'água para ele ter o reflexo da epiglote, tá? Que já é a nossa segunda pergunta. Então, a segunda pergunta, né? Questão 2. É possível saber quando o bebê está pronto para iniciar os mergulhos? Sim, dá para saber. Com esse aspecto dessa água vindo de trás para frente, ou essa água caindo no rosto do bebê, ou se você esborrifou, né, com um borrifador de água no rostinho dele, você vai ver o reflexo da epiglote, né? Um reflexo também assim como os outros, né? São reflexos, são respostas automáticas a estímulos externos que nós propiciamos para os bebês. Então essa questão 2 é você ficar de olho no bebê, então é a parte comportamental. Fez lá o estímulo, não adianta você jogar e ele olhando lá para a mãe, você tem que jogar a água e olhando para ele, para o bebê. Então o bebê vai travar, né? Geralmente a boca ou a passagem de ar aqui da glote ou epiglote, tá? E a gente já está na segunda pergunta, tá? É possível saber quando o bebê está pronto para iniciar os mergulhos? E ele não deixa passar água, tá? E abre os olhos. Então essa é a reaçãozinha deles. Eles vão abrir o olho e fechar a boca, meio que querendo entender tudo o que está acontecendo. Mas por esse agente externo, a resposta geralmente é essa que eles dão. E a gente tem muitos vídeos gravados, principalmente no programa Moving Baby, que é esse final de semana, para falar e para vocês verem, para a gente escrever sobre isso, tá? Então qualquer agente que de súbito venha, pode ser um assopro, pode ser você mexer aqui, né? Jogar ar no rosto dele com a mão mesmo, ou espirrar água, né? Pode ser esses respingos d'água na água.
Bom dia, Silvia, professor André Bianor, Aquatique, natação, Flávia Marques, personal, grande, ó, só professor de Juliano Souza, a galera tá que tá hoje aí. Então, essa é a pergunta 2. É possível saber quando o bebê está pronto para iniciar os mergulhos? É sim. E se você atender esse passo a passo, ele não sofre tanto. O bebê não vai sofrer tanto no sentido de pular a fase, de você querer que ele mergulhe, né? Que ele mergulhe já na primeira aula, ou que ele não esteja ainda adaptado ao meio líquido, tá bom? Isso é importante. 3. Como estimular os bebês de idades diferentes na mesma aula. Tenho bebês de 6 meses a 1 ano e 10 meses. Olha, essa aqui é muito bacana. O pessoal sempre me pergunta, e é uma máxima. Por que é uma máxima, professor? Porque isso acontece em várias academias, não é na sua academia. O ideal seria dividirmos de 0 a 1 ano, para você trabalhar bem esses aspectos, esses marcos motores que acontecem durante esse 1 ano, que são 3 marcos. De 1 ano a 2 anos, que também existem 3 grandes marcos, e de 2 anos a 3 anos. Então até a professora Ana Cristina me perguntou hoje de manhã, antes da gente começar a aula, e aí já é uma 16ª pergunta, esses bebês, até quando é considerado bebê? Até os 3 anos. Logicamente, se ele não tiver nas aulas de natação, ele vai ser um eterno bebezão, né? Eu chamo de bebessauro. São os bebês muito grandes. Mas eu posso, dos 3 anos em diante, né, até o 4º ano, eu posso chamar de bebê. Então, 3 anos completos. Tá? O 4º ano, eu começo a denominar de natação infantil. Tá? Lógico, nada impede você chamar lá na tua sala, na tua aula de bebê, se você quiser colocar uma outra divisão, sem problema nenhum, vai depender do que você está estimulando lá na tua aula. Mas eu ainda insisto em vocês serem peritos em bebês ou em crianças, tá? Então, o que a gente vem estudando é que se eu subdividir essas divisões que estão no livro do Natação para Bebês e que me ajudaram há muito tempo, vale a pena, tá? E é o que a gente vem fazendo no Moving Baby, focando no desenvolvimento motor e nos marcos motores desse primeiro ano, desse segundo ano e desse terceiro ano. Isso é o que vem encantando os pais, tá bom? Hashtag fica a dica. Eu não vou falar subdivisão, porque a gente ainda está desenvolvendo isso junto ao programa Moving Baby. Se você quiser ir lá no domingo, né, tá convidadíssimo, tá bom? Vai ser meu estagiário, você vai ser meu professor lá. Você vai me ajudar a entender esses bebês, e a gente já dividiu meio que em horários diferenciados, tá? Então, como é que eu faço para atender esse mundaréu de gente? Eu dou o estímulo, dou a roda cantada, dou o que é para ser feito e vou diretamente em alguns pais e tento trocar a proposta. O bebê mais novo, o senhor segura assim. O bebê mais velho, esse reflexo já não existe mais, troca por esse movimento aqui. E o outro mais velho ainda, olha, a ideia é que ele faça mais voltas do que os outros. Então você dá uma direcionada, uma especificidade, você especifica, você individualiza a aula, mesmo tendo 12 bebês lá dentro. Então você tem que ficar muito antenado. Cansa. É estressante? É estressante. Vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Agora, é recompensador, né?
o pai saber que você está sabendo tanto de aula de bebê. Por isso as aulas de bebê serem cobradas a mais. Você tem que receber a mais por isso. Você tem que ser valorizado, principalmente nessas tenras idades. Até você ir, juntou muita gente, eles viram que o teu trabalho é bom, aí você consegue dividir pelos horários. Aí você pode fazer de 40 em 40 minutos, como no Moving Baby, né? Eu não posso falar tudo, mas algumas coisas eu vou soltar. Enquanto tem uma turma estimulando a parte terrestre desses bebês, tem uma turma já na água. Então eles têm 30 minutos de terra e mais 30 minutos de água. E a gente vai soltar isso também já já, tá? Em breve, aguardem, em janeiro tá aí. Até que idade a mãe tem que entrar com a criança? Olha, essa é uma pergunta bem bacana, né? Pergunta 4. Até que idade a mãe tem que entrar com a criança? Muito inteligente, na verdade, essa pergunta. O que acontece? O pessoal não para de entrar aí, né? O Davi Vieira, a Cristiane Pocchini, a Cecília, a Thaís, Carla Belotti, Cambridge, Jus Marinho, Everton Funcional. Bom dia. Pergunta 4. Até que idade a mãe tem que entrar com a criança? Ó, pensando no aspecto emocional, tudo bem? Eu deixaria ela entrar a hora que ela quisesse, a mãe, né? Pensando no aspecto funcional ali da academia, quando essa criança estiver apta a nadar sozinha. Quando que é isso, Caio? Se ela entra no meu programa antes de 1 ano, ela aprende a nadar. Ela já aprende a se deslocar sozinha no meio líquido. Logicamente, lá no 3º ano, então tem um aspecto emocional aqui, do 1 para o 2 anos, do 2 para o 3. No 3º ano, ela está apta a nadar sozinha, seja com nadadeira, seja com boia, com vários estímulos. Então, até os 3 anos, eu vejo necessidade, sim, dos pais estarem dentro d'água com esses bebês. Salvo exceções no 4º ano, tá? No 4º ano, quem nunca entrou, então ele não vem acompanhado num programa, eu faria as primeiras sessões com os pais, para ele sentir essa segurança emocional. O nome é segurança emocional. Eu colocaria toda a família dentro d'água, se possível, para eles viverem essa experiência. Tem muito pai que tem medo de água, tem medo do mergulho, tem medo dos estímulos, não sabem estimular e transferem todo esse medo para as crianças, tá? Sula, diretamente do Ceará, obrigado por ser tão gentil, gratidão por tudo e por todo o conhecimento que estou buscando. Grande Sula Lima. William, posso abrir um parênteses na pergunta 4? E quando a mãe não gosta ou não quer entrar? Ótimo, William. Existe sim. Eu já vi, tem mãe que não gosta de entrar por causa do cabelo, né? Porque ela vai sujar o cabelo ou vai molhar o cabelo. Eu já vi isso em alguns cursos que eu vou dar. Existe sim essa preocupação. Eu passaria toda essa questão emocional. O quão é importante ela estar junto, tá? Quando a mãe não gosta ou não quer entrar, ela tem que realmente perceber essa falta que ela faz lá dentro d'água. E você encantar essa mãe, você instruir essa mãe, leva informativos, né? Ó, mamãe, tá aqui, ó, as 15, né, perguntas, respostas sobre sobre o desenvolvimento dessa aula, sobre o movimento da semana, sobre o desenvolvimento do mês e por aí vai, tá? Ó, o grande professor Alex Fefesp, tia Karina, personal, muito legal. Tô indo para Goiânia lá em dia 23 de novembro, não percam, inédito no Brasil, tá? Lá com o tio Kill. Então, eu
eu instruiria essa mãe, William. Eu conversaria com ela à parte, eu iria, né? Ó, acabou a aula, por favor, vem aqui, né? Preciso conversar com a senhora, ou de uma forma informal, para você não ter um conflito com os pais, entregue informativos sobre sua aula, dê palestras sobre suas aulas, né? O que está acontecendo, se valorizem. O professor de educação física tem que se valorizar, tá? Olha o tio Kio aí, eu acabei de falar nele. 23 de novembro, Goiânia. Tem gente de Minas se matriculando no curso, hein? Tem gente de outros estados querendo ir para Goiânia. Isso é muito bacana. Muito obrigado, tio Kio, pela oportunidade, tá? Ó, Anfíbia tá na área também. Anfíbia Tibum, provavelmente professor Bruno Herbolato, Marcinha Amaral. Bom dia, bom dia, bom dia, galera. Vamos lá para a nossa quinta pergunta. Qual a melhor maneira de fazer circuitos de habilidades motoras com essa faixa etária? Ah, não, peraí. Até que idade a mãe tem que entrar com a criança e qual a melhor maneira de fazer circuitos de habilidades motoras? Se eu pensar em habilidades motoras, né, que são o andar, o correr, trepar, nadar, eu tenho que... Essa criança tem que estar andando, tudo bem? Então, para eu tirar esse circuito de habilidades motoras com essa faixa etária, eu faria após o primeiro ano. Eu chamo de bebê 2 aqui, tá? Bebês 2. Então, eu começaria essas propostas de habilidades motoras no bebê 2. Se eu pensar num programa só com água, opa, é o bebê 1. É o que eu vou estar levando lá para Goiânia, né? Então, o que é reflexo e até onde eu posso estimular e o que é movimento já automatizado. E aí sim eu começo a trabalhar fora d'água. Porque pelo que eu entendi, tem muitos personal trainers querendo fazer, dando aula de bebês. Os condomínios. Então, para o pai não sair, olha que bacana isso, né? É um nicho de mercado. Para o pai não sair de casa com o bebê, ele contrata, é muito mais barato ele contratar um personal do que ele sair de casa. Vocês precisam de uma piscina aquecida, se possível coberta, e tomar cuidado com a saída do bebê, né? Aliás, outubro, novembro, dezembro, janeiro é agora, é a hora de vocês ganharem dinheiro com isso, tá? O sapo aqui hoje virou galo, acordou cedo, né, queridão? Ó, converso bastante sobre isso com as mães, aí aproveito também para conversar com elas sobre como foi a gestação e comportamento dentro de casa. Perfeito. E você vai ganhando a mãe. Você tem que envolver família. Natação para bebê é família. Natação para bebê é pai, mãe, avó. Envolve toda a família. É ali que você tem que mandar as mensagens para as famílias. Tá? Então, a pergunta 5. Qual a melhor maneira de fazer circuito de habilidades motoras com essa faixa etária? Eu começaria do bebê 2 para frente, onde eles já estão andando, onde já tem pesquisas sobre isso, né? Os testes de avaliação motora, e a gente vai desenvolver, né? Tá aqui, ó, manual de avaliação motora. E aí a pergunta esses testes, né? Já tem os testes protocolados para essa primeira infância, para esse bebê, na verdade. Bebês que fizeram parte de um programa específico de habilidades motoras, dentro e fora d'água, são melhores motoramente falando, ou eles sabem sair de situações, problemas, do que os bebês que não fizeram, que não fazem parte de nenhum programa. E aí eu mandei essa semana nos grupos pelo WhatsApp o relatório que foi publicado pelo Instituto Griffith de Pesquisa Educacional lá da Austrália. E eles já estudaram isso, que eu quero comparar com as crianças australianas. Crianças que fazem natação na primeira infância parecem atingir muitos marcos antes das crianças da população normal, em áreas de desenvolvimento físico, cognitivo e linguístico. E uma das aulas
que nós fizemos foi sobre essa natureza, a inteligência linguística, independentemente do histórico social ou gênero desses bebês. Olha que bacana, tá? Muito importante. Testes intensivos com crianças usando testes internacionalmente reconhecidos confirmaram que as crianças que nadam têm frequentemente melhor desempenho que a população normal em várias medidas físicas, cognitivas, sociais e linguísticas. Olha que dado importante para você colocar lá na porta da tua academia. Entre em contato comigo, professor, eu quero lá a pesquisa. O relatório foi publicado pelo Instituto Griffith de Pesquisa Educacional Campus Gravatt, da Universidade de Griffith, na Austrália. Tá? Então, assim, você tem que vender isso para os pais, tem que parar e explicar para os pais o que está acontecendo com o filho dele, para ele continuar no programa, no projeto. Ó, Sula, e tem professor de educação física dando aula de natação só porque se formou em educação física. 3 dias em seguida de natação para criança. Isso é horrível quando a pessoa não busca conhecimento. Tá? Então vamos lá. 6ª pergunta. Deixa eu voltar aqui. Vamos para a 6ª pergunta. Quando o bebê... Legal. Quando... Quem quiser saber dessa... Manda inbox aí no meu telefone. Por favor. Harumi, coloca aí para eles. Por favor. 945713745. A gente mandou lá essa semana nos grupos de bebês, né? São 58 grupos. E a gente acabou colocando sobre essas pesquisas lá no grupo, né? Que a gente toda semana, praticamente todo dia, a gente fornece conteúdo para esses grupos, tá? 945713745. Olha lá, o tio Kio quer essa pesquisa também. Na verdade, eu vou levar essa pesquisa lá para Goiânia, né, tio Kio? Tá? Aguarda aí. Vocês vão ser os primeiros a saberem, tá? Eu vou entregar parcialmente essa pesquisa para vocês. E eu gosto das palestras inéditas, tudo bem? Vou levar isso lá para Goiânia. Por isso que eu estou dando uma segurada, porque o projeto de Goiânia está ficando lindo, tá? Lindo, lindo, lindo mesmo. Inclusive eu vou com um pediatra para lá, então vai ser um debate muito bacana, tá? Muito bacana. E a nossa área sendo valorizada pelo tio Kio, que é um dos organizadores, porque, olha que bacana, né? Vai um pediatra renomado aqui de São Paulo, né? E o tio Kio deu 2 horas pro nosso querido, eu esqueci o nome dele agora, doutor... Deixa eu ver se eu pego aqui. Quem sabe faz ao vivo. Tá aqui. Vagas esgotadas já? Nossa, sensacional. Dr. Wagner Moruyama, eu tava tentando lembrar o sobrenome dele lá. Então assim, né? O Dr. Wagner vai com a gente, vai para falar 2 horas, e o professor de educação física vai falar 6 horas sobre. Olha que responsabilidade a minha, né? Muriyama, perfeito. Então assim, e vamos trocar, né? Eu tenho que me preparar muito mais, estudar, porque não é brincadeira dar aula para bebês em tenras idades. Show! Então, acabou, não tem mais vaga para um evento que vai acontecer dia 23 de novembro. Sensacional. Lá em Goiânia. Bom, 6ª pergunta. Quando o bebê começa a chorar muito, devo tentar entretê-lo ou desisto e tiro da água? Ele não pode ficar na memória dele de curto prazo, tá? Essa agressividade, esse comportamento emocional negativo. Ele não pode deixar isso
que a água está fazendo. Então, alguma coisa você tem que identificar rápido. A temperatura da água, a temperatura externa, é o sol. A gente foi para Ribeirão Preto, tinha um sol de 40 graus nos bebês. O que eu coloquei? Coloquei um tapete, pedia para os próprios os professores da palestra, junto comigo, e aí deu uma amenizada. Tinha bebê que chorava mesmo assim, porque não tinha sol. Sem sol, o tapete em cima dele tampava o sol e ele ficava com frio. Então, tirava o tapete. Você tem que identificar rápido, né? E aí, uma dica, né? Quem é pai, quem já foi pai, né? Ou está em vias de ser, isso fica mais fácil, porque você começa a ficar antenado com todas essas reações dos bebês. Então, você tem que ver se ele está incomodado com o quê? De repente, ele não foi amamentado direito, ele não comeu direito, ou ele comeu demais, você fazendo muita manobra. As manobras têm que serem feitas devagar. Você não vai tirar lá o pai da forca com aula de bebê. Ele tem que viver as experiências. Toda a parte sinestésica motora, ele tem que viver isso. Então, quando o bebê começa a chorar muito, você deve identificar primeiro o que é. Se não tiver jeito, tira da água, conforta. Geralmente eu abraço, coloco eles aqui no peito, em volta, como se estivesse na posição fetal, e eles melhoram. Eles ficam. Aliás, tem uma foto muito bonita em Ribeirão sobre isso, tá? Então, quando o bebê começa a chorar muito, devo tentar entretê-lo, sim, saber o que é, o que está faltando, entrega para a mãe também, tá? Ou, se for muito compulsivo esse choro, você não detectar ali em menos de minutos, de 5 minutos, aí você tem que tirar, tá? Embrulha, põe lá bem quentinho e volta. E pede para a mamãe amamentar fora d'água. E depois volta devagar. É uma adaptação ao ambiente e ao meio aquático, tá? Saulo Rodrigues Martins Training. Fala, professora, amo a natação, gostaria muito de me aperfeiçoar. Show! A gente está com um curso também gratuito, né? Essa semana é a Semana dos Bebês, a gente fez essa live justamente por conta disso. Entrem lá no nosso grupo, então tem o link para entrar no grupo de bebês e tem o link do curso gratuito. Você pode pegar no direct quando acabar a live aqui, me peça, tá? E vocês podem ir lá no grupo, a gente vai colocar de novo. A semana gratuita já entrou. Deixa eu ver aqui quantas pessoas entraram já nesse curso de natação para bebês gratuito, ó. Novos conceitos para o nadar com bebês. Já entrou 177 alunos matriculados, sensacionais, tá? Tento várias alternativas para cessar o choro. Caso não consiga reverter, tira o bebê da aula. Perfeito, perfeito, tio Kyu. 2 horas de duração, 19 aulas eu preparei para vocês, 5 módulos e 1 dia de suporte você tem. Tá lá, sensacional. Tem mensagem da semana, tem a introdução comigo, fórum de discussão, tá muito louco esse EADs, novos conceitos para o nadar com bebês. Agora, não vai se impressionar com as coisas que eu estou fazendo lá nos vídeos e não ver até o final, né? Porque realmente é um conteúdo inédito e isso está chamando muita atenção das pessoas. Já tem mais de 5 avaliações, 5 estrelas. Tá? Eu vou colocar aí o link do gratuito. Curso gratuito, novos conceitos para o nadar com bebês. Deixa eu mandar aqui para nossa querida Harumi e ela vai passar para vocês só o descritivo, tá no WhatsApp. Vamos lá. Quanto tempo deve durar uma aula para bebês? Ah, isso também eu adoro. Olha que legal. Muita gente vem daquela coisa, né, ideia retrógrada, retrô. O que é o retrô? Lá da década de 70, 80, 90, que não, tem que ser só 30 minutos. Tem que ser só 30 minutos. Ó, desculpa, não existe isso, tá? 30 minutos. Tanto é que nesse programa Moving Baby eu vou levar lá para Goiânia.
Nós colocamos um bebê de 4 meses pela primeira vez, ele ficou 1 hora e 15 minutos, tá? 1 hora e 15 minutos. Primeira aula. E não queria sair da água. Ele foi estimulado 30 minutos fora d'água e mais 30 minutos. Então, esse lance de aula 30 minutos, esquece. Aulas de 45 minutos para 1 hora, tá? Vamos lá. Quanto tempo deve durar uma aula para bebês? Então, de 30 a 1 hora. Agora, depende do aluno, tá? Se é uma primeira vez, ele tá chorando, pô, faz menos estímulos. Agora, você vê que tá lá, tá tranquilão, tá adorando, deixa lá mais do que 1 hora, sem problema nenhum. Eu vou levar esses números também para Goiânia. Qual abordagem utilizar quando o bebê chora muito durante a aula, até mesmo quando está no colo da mãe? Show de bola. Eu tiro o bebê, coloco ele bem amarradinho, né, com bastante toalhas. Pergunta 7. Tá aí, ó. Agora a gente já está na 8. Qual abordagem utilizar quando o bebê chora muito durante a aula, até mesmo quando está no colo da mãe? Eu tiraria ele, tá? Não são todos os casos, mas eu tiraria ele da água e faria uma adaptação do ambiente primeiro, volta, dê alguns passos para trás, tá? Dê alguns passos para trás. Como e quando estimular o deslocamento? Esse deslocamento eu já faço nas primeiras aulas, principalmente quanto mais novo o bebê, melhor. Então você consegue pegar ele por trás, aqui pela nuca, pega da nuca e telefone sem fio, né, que eu falo, e coloco ele já em deslize. Quanto mais novo, melhor esse deslize em decúbito dorsal. Quanto mais velho o bebê, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai querer levantar a cabeça para ver o que está acontecendo com ele, com o corpo dele. Então, como e quando estimular o bebê? Como pelas empunhaduras, tá? A gente tem uma série de empunhaduras e vocês nos vídeos fiquem atentos a isso. A maneira de você manusear o bebê, ele vai se sentir envolto e vai se sentir mais seguro com você, principalmente o pai. E o deslocamento, e quando estimular esse deslocamento? Já nas primeiras aulas, tá? Eu vou passar um pouco do tempo, hoje, pra gente responder às 15, tá? Pra ficar uma live bem completa aí. O mesmo estímulo deve ser dado aos bebês de 8 meses a 3 anos? Excelente pergunta. Não. São estímulos totalmente diferentes. Eles estão em momentos diferentes, eles têm marcos motores diferentes. Eu posso dar lá o estímulo total, tá? Porém, eu preciso diferenciar. Papai, esse aqui você não flexiona ele para frente. Esse aqui você vai ficar dentro da água e vai estimular a parte abdominal lá do bebê. Ah, tá bom. Então você direciona, você especializa, você especifica e individualiza. Porque eu não posso dar o mesmo estímulo. Mas onde é que eu vou guardar tudo isso, Caio? Na tua cabeça. Você vai ter que estudar todos os instintos reflexos. E hoje são mais de 27 entre primitivos e posturais, né? Eu vou apresentar também isso no próximo congresso, né? Brasileiro em pesquisa. São 27 e como estimulá-los num trabalho de natação, né? Esse que é o mais importante. O que mais deve ser estimulado em bebês de 6 a 10 meses? Bom, de 6 a 10 meses é muito instinto reflexo. Então eu tenho lá o reflexo do Babinski, o Babic, Landau, precipício, reflexo do bloqueio da epiglote, reflexo do nadar, na verdade já foi inibido, mas eu posso continuar estimulando. Eu posso estimular o reflexo de o Babinski, eu já falei, o Babikin também, do palpebral, né? Reflexo palpebral, reflexo de extensão cruzada também, que ele vai usar isso depois para o nadar. Isso
tanto dentro d'água quanto fora d'água, tudo bem? Você leva essas propostas lá para fora d'água. Então, essa faixa etária é o que mais tem coisa para fazer, é o que mais tem estímulo para ser dado, de 0 a 1 ano, que é o de 6 a 10 meses, né? Estão falando. E por que 6 meses, né? Porque cada vez mais está diminuindo. Era 1 ano, agora 6 meses. A gente já falou no livro de 2 meses, de iniciar a partir do 2º mês. E depois, agora já estou falando em dias. Tá? Nasceu, naquele primeiro mês de vida, você já tem uma série de estímulos para desenvolver dentro das tuas aulas de natação. Pergunta 12. De que forma imergir o bebê na água pela primeira vez? E ela vai de encontro às primeiras perguntas. Eu geralmente faço o teste passando a água aqui por trás da cabeça dele e vai respingar algum pouco de água aqui no rosto, na face. Se ele apresentar o reflexo da epiglote, travar a boca e abrir os olhos, ótimo, ele está pronto já para fazer o mergulho. Ele vai te dar esse indício. Se ele começar a tomar essa água, não é a hora de fazer mergulho. Ele, com certeza ele vai engolir água lá embaixo d'água. A mão aqui embaixo do diafragma, próximo do diafragma, é um indício também de que quando você for submergi-lo, fazer a imersão dentro d'água, se ele levantar o diafragma, você vai ver o diafragma subindo, ou seja, entrou ar nos pulmões. Entrou ar nos pulmões é a hora de, mesmo depois que você acaba de cantar a música, tá bom? 13. Como se aproximar da mamãe que foge na aula? De novo, instrua os pais. Papais, olha o que está acontecendo. Você está estudando, você está fazendo minhas lives, você está fazendo os cursos online nossos da Double Age gratuito. Papai, olha, tá aqui. Toda a aula de hoje. Não dá tempo de conversar com o pai? Manda um bilhete, manda um WhatsApp, faz um texto bacana. Esse texto dessas pesquisas que eu vou mandar para vocês, quem entrar no meu celular, é um texto no WhatsApp. Mas embasa de quem é. Olha, foi retirada da apostila tal, do professor tal, do estudo tal. Cita as pessoas. E aí você vai ver a mãe que ela não vai fugir nunca mais da tua aula. Do papai que protege o filho do professor. E aí também você tem que realmente entregar o melhor para o pai, porque ele tem que sentir confiança. Se ele protege o filho é porque ele não sente confiança em você como professor. Tá? E insiste em fazer o contrário do que pedimos. Aí realmente é porque você não passou segurança para esses pais. Você tem que passar muita segurança para o cara entregar o bebê, o bem de maior representabilidade ali para ele, né? O bem supremo dele. Falar, não dá. Ele tem que confiar demais em você e é nas coisas que você fala. Você tem que explicar. Não adianta ficar só cantando musiquinha. Tem que embasar os pais teórico, cientificamente. Não vou falar de novo. Tem que estudar desenvolvimento motor, tem que estudar aprendizagem motora, tem que estudar controle motor. O que acontece com o cérebro do bebê? Aliás, esse curso gratuito eu falo sobre o sistema nervoso central dos bebês. O que acontece ali com a sinapse, com os dendritos, essas pesquisas que a gente está fazendo, o que vem acontecendo com o bebê? Você tem que saber isso para fazer com o pai. Gente, é gratuito e só tem 177 pessoas inscritas no curso. Eu acho um absurdo isso. A gente tem mais de 7.000 pessoas no grupo e 177 entraram no curso gratuito. Bom, o que fazer quando um bebê engasga com água? Aí é perigoso. Tá? Você deixa ele naturalmente voltar, tá? Pode dar um tapinha nas costas com ele deitado na sua mão, como se fosse fazer tapotagem, e volta, tá? Colocar ele em outras posições para que ele tussa mais e essa água saia
né, do aparelho aqui respiratório, da glote, da epiglote. A não ser que foi muita água, você não soube fazer o mergulho, foi muita água, ele engoliu. Tem que tomar cuidado com o mergulho, com afogamento a seco, que o afogamento tardio, ele pode se afogar em casa depois, tá? Existem esses dados, são pequenos, mas é alarmante, perigoso. Se ele tomou muita água durante a aula, fica atento o pai. Às vezes você pede para o pai está lá olhando, preocupado com outras coisas, e o bebê lá tomando água. Ele não consegue ver que o filho está tomando água. Cuidado com isso, tá? Ana Gabi, qual o tempo adequado de aula? A gente já falou sobre isso, então eu acredito que sempre de 30 minutos para os bebês que ainda nunca entraram até 1 hora. 1 hora e meia de aula. A gente já teve casos de bebês de 4 meses de ficar 1 hora sendo estimulado fora e dentro d'água. Dentro d'água de 45 a 1 hora, sem problema nenhum. Dependendo do clima, né? Lógico, eu não vejo maiores problemas. Só cuidado com hiperestimulação. O que é a hiperestimulação? Ficar estimulando demais ali o bebê. Então, com suavidade. Qual que é o programa da aula de hoje? Qual que é a sequência da aula de hoje? Com calma, vivencia, instrui o pai. Ali é a hora de você falar para o papai: papai, eu vou fazer isso, porque os bebês nessa faixa etária respondem dessa maneira. Vamos ver o que acontece? Pega lá o pai com a empunhadura correta, pega o bebê do pai com a empunhadura correta. Você vai ver a autoridade que você cria, e esse bebê sendo estimulado de forma correta, você só vai ganhar autoridade com o pai, tá? O que fazer quando o bebê engasga, então a gente já falou, tá? Eu fazia um esqueminha de tapotagem. E para nossa live não ser derrubada, está acabando, não é mais utilizado o assoprar a face do bebê para imersão. Olha, isso foi muito tempo utilizado, né? Assoprar. De novo, você pode fazer. Qualquer agente que de súbito entre em contato com o rosto do bebê. Se eu assoprar, e aí só que pega esse tempo, porque ele já está em apneia. O bebê já fica em apneia antes de entrar na água. Você pode fazer isso. Eu prefiro já vindo a água no rostinho dele lateralmente ou frontal, né? Pode ser frontal, não tem problema. Desde que ele já saiba que vai vir água, ele trava a glote, abre os olhos, aí você põe ele para baixo. E aí é só pôr para baixo para dizer que pôs para baixo e ficou embaixo d'água, Caio? Não, você tem que quantificar isso. Ó, 5, 6, 7, 8. Bebezinho de 8 meses, 9 segundos embaixo d'água. Não necessariamente embaixo d'água, mas nós quantificamos o tempo que ele começou a ficar em apneia lá no início do mergulho, ainda fora d'água, e depois quando ele sai, não sei se vocês já repararam, ele sai, ele ainda fica e depois ele solta o ar. Quantifica. Tem que monitorar. Essa capacidade em ficar em apneia, ela é treinável, ela é ajustável e você tem que quantificar. Essa é a pergunta 15. Sensacional perguntas, eu fico muito grato com isso. Essa live, de novo, vai bombar, eu vou salvar e vou mandar nos grupos nossos de imersão. E essa live eu também vou colocar, e tem um produto que a gente acabou de lançar também, sem ser esse, eu esqueci o nome, Harumi. Novos conceitos para nadar com bebês, é gratuito. Aí depois tem um outro, se eu não me engano é R$ 7,90. Vamos colocar essa live lá, tá? Para vocês. Sensacional. Adorei. 15 perguntas realmente dignas de um trabalho de mestrado ou doutorado. Vocês têm que investigar mais os bebês. Vocês têm que gerar pesquisa com esses bebês. Curiosidades sobre minhas aulas para bebês. Sensacional. Tem tudo a ver com essa live e a participação deles aqui. Eu quero essa galera lá pro Brasil ver essa galera, porque esses são os professores de bebê. É a galera que está seguindo a gente. A Gabi, Cássia, professor Diego,
a Thaís, Carbelotti, Márcia Grande, professora Pochini, galera que nos segue, ó, Ricardo Game Fight, o Rony e por aí vai. Eles têm que aparecer. Professor André Bianor, Adilson, Sula, eles têm que aparecer para o Brasil. Então eu quero essa live nesse curso de R$ 7,90 chamado de Curiosidades sobre Minhas Aulas Bebê. Pode pedir pelo direct, a gente manda hoje para vocês, tá? O gratuito, comecem pelo gratuito, vai lá no gratuito, novos conceitos para nadar com bebês. Acabando o gratuito, tem um link lá que essa live vai estar no próximo curso de R$ 7,90. R$ 7,90 não é nem um refrigerante, pelo amor de Deus. Tá? Vê o gratuito, avalia, porque a tua avaliação também vai para o mundo. A gente manda lá para as pessoas e depois você vai para o de R$ 7,90. Sensacional, live inédita no Brasil. Espero vocês lá. Gratidão. E os coraçõezinhos não param de chegar. Eu adoro esse final. Explode coração para a vida de vocês. Porque hoje realmente, olha, eu vou pegar mais questões e vamos responder mais, vamos fazer mais lives. O pessoal precisa acordar para as aulas de bebê. Grande Roberto Alexandre. Eu quero todo mundo lá dentro. Ixi, olha o reloginho aí de novo. Ito, Júlia, professora Paula Santella, sensacional. Diretamente do Pinheiros para o mundo. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Beijos, 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 beijos a todos. Gratidão. Valeu, tio Kio. Olha o WhatsApp, show.